Hoje eu quero falar com você de um vínculo que eu considero, quiçá, o mais importante que nós temos nesse planeta, né? É o vínculo que, se não fosse por ele, nós não existiríamos. E esse vínculo que eu estou falando é o vínculo de pai e mãe. Então, se hoje você é aquela pessoa que tem algum tipo de impureza, algum tipo de imperfeição com o seu pai, com a sua mãe, né, algum tipo de atrito, esse vídeo é para você, essa live é para você, tá? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. A nossa última live de 2021, nosso último bate-papo de 2021. Seja bem-vinda, Shirley, seja bem-vindo, Rodrigo, sejam bem-vindos todos. E hoje realmente não poderia fechar o ano melhor, né? Porque se não fosse por eles, se não fosse pelos nossos pais, nós não estaríamos aqui, né? Eles são justamente o canal, né? São justamente eles que fazem parte da nossa materialização nesse plano, né? Nós só conseguimos encarnar nesse plano a partir deles. Então, os nossos pais, eles são fundamentais para a nossa existência, tá? Então, hoje a gente vai estar falando justamente do capítulo 25 do livro Rumo Certo, que é o Credores Sempre, tá? Credores Sempre. Aline, seja muito bem-vinda. É realmente, Rodrigo, os maiores perrengues da vida serem resolvidos realmente com pai e mãe. Porque pai e mãe, e no segundo plano a família como um todo, né? Porque a família, eu falo que o nosso sistema familiar, começando pelo pai e mãe, ele já traz todas as evidências necessárias para o nosso crescimento e para a nossa evolução nesse plano, né? Enfim, então vamos começar a nossa leitura, porque vocês sabem como eu me estendo às vezes, né? E ele começa assim, ó: pais e mães, dois vínculos de amor na experiência terrestre que não se pode esquecer sem praticar ingratidão. Sem praticar ingratidão. E é impressionante, eu conheço pessoas, eu acredito que você também conheça pessoas assim, que não querem ver os pais nem pintados de ouro. E se a gente só para e reflete num pensamento muito simples, independente de quem seja, independente do que tenha feito eles, tá? Eu não estou aqui para julgar o fato, eu não estou aqui para julgar as ações, para julgar as coisas que aconteceram entre vocês. Pelo contrário, não sou eu essa pessoa, tá? Mas pais são seres humanos, como todos nós, né? E seres humanos são passíveis de erro. Não é porque são pais que isso não vai acontecer, tá? Então não estou aqui para julgar isso, ok? Mas eu vejo muitas pessoas, é muito comum a gente ver a ingratidão com os pais, né? A gente vê aquele conflito que não cessa nunca. Pais, filhos, e de filho para pai, de pai para filho, né? Às vezes de um avô para um neto, de um avô para um filho. Então, isso é muito comum a gente ver nas famílias de hoje, né? Famílias de hoje, eu acredito que sempre foi assim. Mas ele fala que ele é muito claro, sem praticar ingratidão. Ou seja, a gente precisa praticar mais a gratidão a essas pessoas que foram as responsáveis pela nossa encarnação, pela nossa existência nesse plano, nesse momento. Entende? Então a gente não pode quebrar isso, tá? Bom, e aí ele continua aqui, ó: são eles que se esquecem para que os filhos, espíritos reencarnados nesse mundo, deles façam berço e ninho, apoio e teto, que se arrancam das gratificações dos sentidos para sacrifício e abnegação, a fim de que os próprios filhos não sofram carência de proteção, notadamente no difícil período de adaptação, que denominamos infância, que formam o lar e sustentam-no por base do aperfeiçoamento e do progresso, que garante aos filhos a certidão de presença na Terra, dando-lhe o nome e a localização social que necessitam, né? Então, querendo ou não,
são os nossos pais que fazem todo esse processo. Entende? São os nossos pais. E a pior coisa que pode existir para um vínculo familiar é uma rixa entre essas duas pontas. Entende? Pais e filhos. Pais e filhos. Essa rixa, ela talvez não começou nesse plano, talvez não começou nessa existência, talvez isso venha de outros momentos. Por isso que eu falo que a nossa estrutura familiar, ela já tem todos os sinais para a nossa evolução pessoal e para a nossa evolução espiritual. Porque as nossas relações familiares, e muito mais evidentemente a relação entre pais e filhos, elas já trazem experiências passadas. E talvez seja justamente por causa dessas experiências que vocês nasceram nessa família que você está hoje. Talvez seja justamente por essas experiências que hoje você é filha ou filho dos pais que você tem. Ou talvez você seja pai ou mãe dos filhos que você tem. Entende? Porque nós viemos nessa existência, nós viemos nesse plano para evoluir espiritualmente e curar as nossas feridas, curar aquelas coisas ruins que nós fizemos para outras pessoas no passado. E talvez aquele que hoje seja ruim com você, talvez aquele que hoje você, pelo seu ponto de vista, não faça bem para você, talvez numa outra existência isso foi ao contrário. E você veio justamente para curar essas feridas, percebe? Você veio justamente para tratar disso. E o que a gente faz na maioria das vezes? A gente deixa o nosso ego, a gente deixa a nossa vaidade, toda a nossa arrogância fortalecer e minimiza o Deus que existe em você. Entende? Então, em determinados momentos, a gente precisa entender, o que eu falo, ter olho de tandera, né? E ter visão além do alcance para entender, cara, tudo isso que está acontecendo comigo hoje pode ser coisa que vem lá de outra vida, pode ser coisa que vem lá de outra existência. E eu esteja justamente passando por tudo isso com esses pais que eu tenho hoje para curar esses problemas. E às vezes é um pedido de perdão, às vezes é um telefonema, já é o suficiente. Percebe? E a gente vai deixando, vai empurrando, vai fazendo aquele monstro ficar cada vez maior por causa do nosso ego, por causa da nossa vaidade. De não compreender que essas pessoas, que esses espíritos que também estão encarnados ou não nesse momento, foram eles que fizeram parte, foram eles que fizeram como um acordo trazer você para essa existência. E a gente deixa, muitas das vezes, o nosso ego quebrar esse laço, quebrar todo esse vínculo de afeto e de amor que faz parte do nosso desenvolvimento e da nossa evolução, tanto espiritual e pessoal. Faz sentido o que eu estou falando aqui? Seja bem-vinda, Sheila. Faz sentido? Entende? Então, os nossos pais, eles são a primeira chave. São eles que são a primeira porta para o nosso desenvolvimento espiritual. Porque foram eles os responsáveis por trazer você para essa existência. Querendo você ou não. Mas eu falo para você que você quis assim. Tá? Você quis assim. Legal? Você quis assim. E aí ele continua. Existem na Terra os que afirmam que a comunhão afetiva entre duas criaturas é incompatível com um serviço de fraternidade e elevação. E a gente cansa de ver isso, né? A gente cansa de ver isso. As pessoas reclamam, cara, como eu fui ser filha de fulano e de fulana? Eu não tô aqui justificando o que foi feito no passado. Eu não tô aqui trazendo e questionando esses fatos. Não, a questão aqui não é essa. A questão aqui é o como eu vou lidar com tudo isso. Entende? A questão aqui é como eu vou agir com tudo isso que eu estou sendo colocado de frente. Porque se hoje a sua dificuldade, ou se uma das maiores dificuldades que você tem é esse relacionamento entre pais, é esse relacionamento com seu filho, com seus pais,
Isso precisa ser curado. Entende? Isso precisa. E tem pessoas que afirmam, que falam, cara, eu não sei como eu pude nascer dessas pessoas. Eu não sei como fulano, como ciclano pode ser meu pai. Eu não sei como fulana pode ser minha mãe. Eu não sei como fulano é meu filho, não parece nada, não tem nada a ver comigo, age completamente diferente. Tudo que eu falo ele faz ao contrário. Entenda, os seus filhos, os seus pais são espíritos completamente diferentes de você. Faz sentido? Completamente diferente. E não é porque ações são divergentes, não é porque pensamentos são divergentes, não é porque qualquer coisa seja divergente que você tenha que crucificar essas pessoas. Entende? Então a gente precisa curar isso. A gente precisa curar isso, tá? Então, de novo, existem na Terra os que afirmam que a comunhão afetiva entre duas criaturas é incompatível com o serviço de fraternidade e elevação, sem se recordarem de que dispõe de um corpo em favor da própria evolução à custa de pai e mãe que se puseram a servi-lo através da comunhão afetiva, cujo valor pretendem desconhecer. Tá? Então, de novo, nós estamos nessa existência, nós hoje estamos fazendo parte desse plano, desse momento, desse presente de vida para curar tudo isso que aconteceu no passado. Entende? E só existe uma forma da gente curar isso. É o amor. Só existe uma forma da gente curar e passar para um próximo nível existencial. É a ausência de julgamento. É a aceitação de que foram essas pessoas que trouxeram você para essa existência. É a aceitação de que essas pessoas, elas fizeram como um acordo para que você hoje tenha a vida que você tem hoje. Tá? Então, isso é por eles. E aí ele continua aqui, ó. E esse parágrafo eu não vou comentar porque eu acho que o texto já explica, porque eu sei que é muito controverso isso aqui. Mas escute bem o que eu vou ler nesse parágrafo, mas eu não vou fazer um comentário, tá? Então ele fala aqui, ó, que se corrija as manifestações poligâmicas em nome do amor. É providência justa, entretanto, condenar a ligação afetiva entre os seres que sabem honrar os compromissos que assumem, da qual se deveriam todas as civilizações existentes do planeta, seria renegar a fonte da própria vida, que nos presta a vida na Terra em nome de Deus. Tá? Então, entenda esse parágrafo. De novo, que se corrijam as manifestações poligâmicas em nome do amor. É providência justa, entretanto, condenar a ligação afetiva entre os seres que sabem honrar os compromissos que assumem, da qual se derivam todas as civilizações existentes no planeta. Seria renegar a fonte da própria vida que nos presta a vida na Terra em nome de Deus. Tá? Então, entenda esse parágrafo e reflita sobre ele. Tá? Não precisa de comentários esse parágrafo. Bom, e aí ele continua. Pais e mães, como forem e onde estiverem, são e serão sempre criadores respeitáveis nos domínios da existência, principalmente para quantos se lhe erigem na condição de filhos e descendentes. Decreto que os filhos nem sempre se harmonizam com os pais nos ideais que abraçam. E foi justamente aquilo que a gente estava falando anteriormente. A gente não precisa ter as mesmas opiniões. A gente não precisa um querer copiar o outro. E é muito comum também eu sou pai, tá? Eu sou pai. E é muito comum a gente querer dar um direcionamento para um filho e achar que aquele é o melhor caminho para ele. Mas ele precisa, no seu íntimo, entender isso. Tá?
A gente não pode forçar uma barra, porque a partir do momento que a gente começa a forçar a barra, a gente começa a interferir justamente naquilo que não deve ser interferido, que é o nosso livre-arbítrio. E esses seres, essas pessoas, eles são espíritos individualizados, eles têm o livre-arbítrio. E não é porque você quer que o seu filho, ou que os seus filhos, ou seus pais ajam de uma determinada forma, que isso está certo ou está errado. Cada um tem as suas provas, cada um tem as suas expiações nessa existência, percebe? E a gente precisa deixar que isso flua de forma natural. A gente precisa deixar com que essas pessoas, elas sigam o fluxo de suas vidas, percebe? E a gente, como pais, normalmente a gente tende a ter esse tipo de comportamento, achando que a ação A, B ou C é a melhor ou é o melhor caminho para aquela pessoa. Mas às vezes não é. Porque essa pessoa também tem um livre-arbítrio, essa pessoa também tem um planejamento de vida. Nós sim fomos os responsáveis pela encarnação dessas pessoas nessa existência. Mas nós não somos donos dessas pessoas, entende? Nós não somos donos. E a mesma coisa vale ao contrário. Porque é muito comum a gente também ver uma inversão de fase, uma inversão de situações, onde muitos filhos acham que são pais dos seus pais. E querem, a qualquer custo, nortear essas pessoas para ações que eles julgam sendo como certo ou errado. Entende? E é onde nascem os conflitos. Porque se nós aceitássemos cada um das pessoas que estão ao nosso redor como elas são, esses conflitos não existiriam. Entende? Se nós aceitarmos cada um com seus erros, cada um com seu momento existencial, isso não aconteceria. Então, a aceitação das coisas como são e entender que eles foram o caminho, eles foram o canal para a nossa encarnação nessa existência, é o primeiro passo. Eu preciso deixar de julgar as coisas que aconteceram. Eu não entendo e não consigo compreender as coisas que estão na cabeça do outro. Cada um julga as ações de acordo com os seus sentimentos, com as suas emoções, com as suas intenções. Entende? Com as suas intenções. E é muito comum a gente olhar para o outro com aquilo, com a visão, com os óculos que nós temos. Percebe? Porque a gente sempre vê no outro aquilo que faz parte de nós. E muitas das vezes a gente julga o outro por um comportamento que no íntimo ele faz parte da gente. E ali começa a criar uma quebra de vínculo, é ali que começa a criar uma nova doença de ligação entre as pessoas. Porque eu começo a julgar o outro de acordo com os meus óculos. Então, para eu passar para um próximo nível existencial, o que eu preciso fazer? Eu preciso deixar de julgar os comportamentos e ações de pai e mãe, de filho, e entender que como eu posso ajudar essas pessoas? Apenas orando, apenas direcionando toda uma energia e uma intenção positiva para que essas pessoas elas sigam na existência delas e que elas consigam colocar em prática aquilo que ela veio espiar ou aquilo que ela veio provar. Percebe? E talvez você tenha essa ligação. Talvez você tenha essa ligação. Talvez esse passo precisa ser dado por você. Porque talvez essa pessoa também está julgando você de acordo com os óculos dela, de acordo com as visões dela, de acordo com os pontos de vista dela. Entende? E precisa partir de você que está assistindo essa live nesse momento, o primeiro passo para colocar isso em cura, para colocar esse processo em silêncio, para passar dessa fase de vaidade, de arrogância, onde cada um de nós acha que é o certo da história. Percebe? Porque quando existe conflito entre os dois lados, cada um dos lados sempre vai achar que tem a razão. É ou não é assim que funciona? Então, às vezes, a gente precisa baixar a nossa bola, dar um passo atrás e aceitar que as pessoas são como são. E talvez nós sejamos a primeira chave, o primeiro passo
para essa cura, que talvez tenha sido isso que você veio resolver nessa existência. Faz sentido o que eu estou falando aqui? A gente precisa curar essas coisas pesadas que veio lá de trás, de repente veio até nesse momento, e a gente criou um novo rancor, um ponto de fusão ali, talvez tenha sido criado nessa existência, mas a gente precisa deixar para trás tudo isso, a gente precisa passar para uma próxima fase, e talvez esse seja o melhor momento para você fazer isso. Para e pensa, a gente está justamente na virada de um ano. E o que essa virada de ano ela tem, além de ser um ciclo celeste, além de ser isso, além de ser um giro completo no Sol, é uma renovação das energias, é uma renovação das intenções, é uma renovação dos vínculos. Faz sentido? É isso, Sheila. A gente precisa respeitar e dar muito amor, de fato. De fato. E isso às vezes precisa partir da gente, que tem essa compreensão. Porque hoje a nossa vida ela é tão corrida que a maioria massacrante das pessoas estão simplesmente deixando a vida levar. Elas estão simplesmente no piloto automático e não estão prestando atenção em absolutamente nada. Elas estão envolvidas no seu ego material, elas estão envolvidas na sua vaidade. Elas estão envolvidas em toda essa arrogância e egoísmo. E elas não conseguem ver. E a gente, pensando um pouquinho fora da caixinha, a gente já consegue dar o primeiro passo. A gente não tem como mudar o outro. Você não vai conseguir mudar o seu pai e a sua mãe. Você não vai conseguir mudar os seus filhos. Você não vai conseguir mudar o seu irmão, sua irmã, seu tio, sua tia. Você não vai conseguir mudar essas pessoas. Mas você pode ser simplesmente aquele que não julga essas pessoas. Você pode ser simplesmente aquele que emana intenções e energias positivas em uma oração para essas pessoas. Para que a espiritualidade amiga consiga acolher essas pessoas e dar o direcionamento necessário. Percebe? Então a gente precisa ter esse senso, esse amor do não julgamento, da aceitação do próximo como ele é e dar o primeiro passo. Porque a gente fica sempre esperando que o outro faça primeiro, só que às vezes isso é papel nosso. Percebe? E aí ele continua, né? Vou ler de novo porque eu não sei onde eu parei. De certo que os filhos nem sempre se harmonizam com os pais nos ideais que abraçam. Foi justamente o que eu falei, né? Como também nem sempre os pais se harmonizam com os filhos nos propósitos que se afeiçoam. Uma vez que no campo da alma, cada espírito é um mundo por si. Então é justamente isso. Cada um de nós somos espíritos completamente independentes. Só que ao mesmo tempo, e é muito louco isso, ao mesmo tempo que você é um espírito independente, para que você evolua, para que você cresça, você precisa de um próximo. Olha só que louco. Para que você cresça no seu íntimo, para que você cresça na sua individualidade como espírito e como pessoa, você precisa de um próximo. Então, ao mesmo tempo que nós somos espíritos, cada um com a sua individualidade, a gente precisa dessas pessoas que estão ao nosso redor para que a gente consiga seguir em frente. Porque sistema nenhum onde exista julgamento, ele prospera. Porque o amor, ele nada mais do que a sincronicidade de um sistema. Ou seja, é uma máquina. O amor é justamente o elo que vai ligar todo esse sistema e fazer com que todo mundo cresça, que todo mundo evolua, que todo mundo progrida na direção de Deus. Entende? Então a gente precisa entender que apesar de sermos espíritos individuais, a gente precisa dessas pessoas para que a gente consiga crescer como um todo, para que a gente consiga crescer como espírito, ok? Então a gente precisa entender isso, legal? Mas a gente só vai compreender isso no nosso íntimo se a gente abaixar o nosso ego.
Porque enquanto a gente estiver envolvido na vaidade, enquanto a gente estiver envolvido no egocentrismo, isso não vai prosperar. Porque a gente vai achar que nós somos os únicos seres desse planeta. E que todo esse planeta está conspirando contra nós. E que nós somos um pobre coitado. E aí a gente acaba caindo o quê? No vitimismo. Percebe? Então a gente precisa internalizar isso. Que eu sou um espírito individual. Eu sou um ser único. Mas eu preciso de outros espíritos. Eu preciso de outras pessoas para que eu consiga evoluir nessa existência e nas outras existências. Percebe? E talvez esse seja o seu teste. Só talvez esse seja o seu teste. E aí ele continua. No entanto, é tão significativa a função dos progenitores na lides terrena que a voz do mundo maior, ouvida por Moisés no lançamento das leis divinas, incluiu entre os itens mais importantes para a felicidade do homem na terra a legenda inesquecível: honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Você não precisa concordar com a visão. Você não precisa concordar com as atitudes. Mas você pode honrar e aceitar que essas pessoas, elas são como são. E que assim como você, assim como eu, nós também estamos aqui para espiar e para provar. Nós somos seres humanos. Nós erramos. Faz parte desse planeta. Faz parte dessa existência, errar. Porque são através dos erros que nós vamos evoluir. Então eu preciso honrar, eu preciso dar crédito, exaltar pai e mãe, porque eles justamente foram a chave que fez você estar aqui me assistindo agora. Entende? Eles são a chave. Foi devido a eles que você hoje tem a sua vida. Não importa a condição que você tenha hoje, mas você tem vida. E foi devido a eles que isso está acontecendo. Então a gente precisa aceitar que essas pessoas têm um papel fundamental na nossa existência. A gente precisa aceitar que eles fazem parte disso que nós somos hoje. E que geneticamente falando, você é 50% meio a meio de cada um. Entende? Você tem metade de cada um dentro de você. E se você julga, é porque isso está no íntimo. O julgamento está no íntimo. A gente está olhando o outro com os nossos óculos. Entende? Está fazendo sentido? E para a gente então caminhar para o final, a mensagem que fica nessa nossa último encontro, nessa nossa última live, é justamente essa. Tire os seus óculos da vaidade. Tire os seus óculos do egocentrismo. Entenda que você é um espírito único. Mas que para você crescer, você precisa melhorar os seus vínculos de amor. Você precisa melhorar os seus relacionamentos. Principalmente com pai e mãe. Ou com os seus filhos. Entende? Porque como uma comunhão, como um acordo, vocês entraram lá atrás para fazer parte disso. E talvez seja isso que vai curar feridas milenares, feridas que vêm lá de trás. Mas para conseguir enxergar, a gente precisa baixar nosso ego. A gente precisa baixar nossa bola. A gente precisa descer do salto. Entender que aceitar o próximo como ele é, não é julgar as ações e os comportamentos. Tá tudo bem. Você também erra, vai dizer que não. Todos erramos. Nossos pais também têm direito de errar. A gente não precisa concordar com as ações, com os pensamentos, mas a gente precisa aceitar que eles são do jeito que são, mas que são os responsáveis por você estar aqui me assistindo agora. Entende? Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Fábio, e se eles já não fizerem parte desse plano? Não tem problema. A vida continua. Entende? A vida continua. Honra teu pai e tua mãe.
emana todas as suas intenções positivas para onde quer que eles estejam. Porque talvez, e só talvez, eles possam ter ido por outro plano com essas aflições dessa existência. E se você aceita e perdoa a si mesmo, a si próprio e a essas pessoas pelos que eles fizeram, tá tudo certo, entende? E se eles ainda estão aqui e você hoje tem algum tipo de rancor, de algum tipo de intriga, pega o telefone, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Percebe? Então, a gente precisa trazer isso para a nossa intimidade. A gente precisa trazer isso para dentro do nosso peito. Que as pessoas são do jeito que são. A gente precisa tirar os nossos óculos do julgamento e entender que o mecanismo aqui na Terra, nós precisamos de outras pessoas. E o elo de ligação entre os seres é o amor. Porque se não existir amor, o sistema colapsa. Entende? Se não existir amor, o sistema vai entrar em colapso. Tá? O sistema vai entrar em colapso. Então o amor é justamente o elo de ligação que faz todo esse sistema crescer, evoluir e se harmonizar. Tá? Pensa nisso. Pensa nisso. Sabemos que não é fácil, mas é possível. Exatamente isso, Sheila. Exatamente isso. Feliz 2022 para você também, tá? Talvez esse momento de virada seja um momento oportuno para você fazer o que você talvez esteja procrastinando há décadas, tá? Fica a dica. Hashtag fica a dica. Faz enquanto é tempo. Se, por acaso, eles não fizerem parte mais dessa existência, emana todas as suas intenções, todas as suas energias e perdoa, tá? Porque o perdão, ele vai começar a harmonizar através do amor esse sistema, esse mecanismo complexo que é a nossa existência. Desejo para você uma excelente virada, um excelente 2022 e que você possa, em 2022, intimizar, deixar no seu íntimo, intimizar eu não sei se existe, tá? Mas deixar no seu íntimo, internalizar que nós precisamos do outro para evoluir como espíritos e como pessoa. E entender que a partir do momento que a gente julga o próximo, a gente está levando esse sistema ao colapso. A gente está quebrando todo e qualquer vínculo de harmonia existente. Beleza? Então fica com Deus, perdão nos salva, exatamente. Fica com Deus, um excelente 2022 para você e que 2022 seja repleto de perdão, amor e ausência total de julgamento. Até mais. Tchau, tchau.